Tempo precioso na presença de Deus. Fazia um bom tempo que eu não ouvia essa música. E eu fiquei, enquanto eu cantava, enquanto eu adorava, eu fui me lembrando de Zaqueu mesmo. Ele subindo para ver o Senhor. Não foi a pequena estatura, mas era a presença de Deus. Quando nós queremos ver a Jesus, não existe barreiras. Não existe nada. Tem gente que diz assim, mas não dá tempo, não deu tempo. Quero dizer para você, Jesus quer falar com você hoje e agora. A bênção é para hoje, não é para amanhã. A graça de Deus, ela invade o nosso coração de tal forma que alguns choram, outros riem, outros apenas se achegam à presença de Deus. Esse é o nosso Deus. Quando Ele começa a falar, quem pode segurar o Senhor? Quando Deus quer falar, quem pode segurar a forte mão do nosso Deus? O nosso Deus é o Deus poderoso, capaz de quebrar todo jugo, toda história que começou errado e que no meio do caminho se desviou. O Senhor pode restaurar. O Senhor pode fazer todas as coisas. E hoje nós vamos falar 2 Coríntios, capítulo 7. Nós estamos vindo de uma série de sermãos em 2 Coríntios, começamos lá no capítulo 4, no finalzinho do 3, entrando no 4, e nós estamos passando pelo 4, pelo 5, pelo 6, e hoje chegamos ao capítulo 7. Capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, do verso número 2 ao verso número 4, apenas 3 versos. Convido você a abrir a palavra do Senhor. O texto da palavra, geralmente a gente não está projetando. Nós queremos incentivar os irmãos a abrirem a palavra também. Essa palavra que está na sua mão, ela tem poder, tem autoridade. Mas o meu está no celular. Mesmo através do celular, Deus fala com você. Deus usa o seu celular para a honra e glória dEle. 2 Coríntios capítulo 7, verso 2 ao verso número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Em toda a nossa tribulação. Quando o apóstolo Paulo ele vai discorrendo essa carta, nós conhecemos a Bíblia por capítulos, por versículos, mas pensa que essa carta que você está lendo ela é uma peça só. É uma única figura. Com o passar do tempo, com a organização do cânon do Novo Testamento, organizou-se por capítulos, por versículos, para que ficasse fácil o estudo. Por isso esses bloquinhos, esses pequenos blocos que nós vemos, que tem subtítulos ou títulos, pequenos títulos, chama-se perícope, onde o autor, para facilitar o estudo da palavra de Deus, tenta separar os assuntos para melhor compreensão. Porque uma carta não é como hoje. Você manda um e-mail, uma mensagem em menos de 1 minuto, ou vou melhorar, menos de segundos, se sua conexão for boa, 1 segundo já chegou para outra pessoa distante. Rapidamente hoje nós mandamos uma mensagem, mas no período do tempo de Jesus, ou da Bíblia escrita, agora uma carta levava muito tempo. Assim também o pessoal mais velho, assim, que viveu ali quando tinha a carta pelo correio, quando nós colocávamos uma carta no correio, levava dias para chegar. Então você perguntava ao correio, quanto tempo leva para a carta chegar? Ele falava, olha, 7 dias, 10 dias, depende da distância, era 1 mês para chegar a sua carta. Eu não sei se a justiça também ainda mantém a carta, mas eu lembro que havia intimação por carta. Eles expediam uma carta e depois de dias você recebia uma notícia muito boa, brincadeira, que era uma intimação.
né, ali na sua casa. Claro que ninguém queria receber essa carta. Mas a carta escrita na palavra de Deus era uma alegria muito grande. Era algo esperado e almejado pela igreja. Porque a igreja não tinha essa estrutura que a gente vê bonita, que Deus nos dá de presente hoje. Naquele tempo, a igreja era reunida em casas, em lugares. Aí chega períodos que eles se reuniam, sabe onde? Nas tumbas, no sarcófago, no cemitério mesmo. Porque ali eles podiam se reunir e ler a palavra de Deus, e meditar sobre a palavra de Deus e aprender sobre a palavra de Deus. E quando Paulo está escrevendo à igreja que está ali em Coríntios, ele está dizendo a essa igreja, eu estou repreendendo vocês, porque existem situações que não condiz com a vida cristã. Uma vez que Paulo plantou aquela igreja, agora eles também têm a responsabilidade de cuidar. Assim, quando nós também falamos de Jesus a uma pessoa, ou convidamos ela a ir à igreja, né? Como o Valdir fez hoje, como que é o seu nome? Giovana? Assim como o Valdir convidou a Giovana para vir à igreja, foi você, né? Ufa, escapei. Assim como o Valdir também agora, ele tem a responsabilidade de cuidar da Giovana enquanto ela está aqui. Assim também Paulo tinha esse amor e essa necessidade de cuidar da igreja, para que a igreja não se desviasse do seu caminho. Por isso ele escreve cartas orientando a igreja. Tem momentos que precisa fazer como uma criança, puxar a orelha, dizer não pode, vocês estão no caminho errado. Mesmo como uma criança, muitas vezes a igreja fica lá chorona, faz birra, questiona até o apóstolo Paulo, que foi questionado o apostolado dele. Sabe por quê? Porque ele começou a puxar a orelha do povo. Ninguém gosta de ser repreendido. Mas nessa carta, nós vamos ver que agora há uma reconciliação. Por isso, o tema de hoje, ainda baseado na fé, nós vamos falar um pouquinho sobre reconciliados. Você já se reconciliou com alguém? O casal é mais fácil, né? Porque em casa a gente briga, depois a gente vê que, principalmente os maridos são cabeçudos, vão lá e pedem perdão para a esposa. Né? As esposas, claro que são muito queridas, elas com muito amor, muito carinho, também nos perdoam, não é, dona Rosina? Sempre perdoando, né? O meu sogro ali, que como pastor também é teimosinho, né, Fabinho? Bem pouquinho, né? E aí a esposa, com muito amor, faz essa graça para a gente e nos perdoa. E nós nos reconciliamos. Assim também o apóstolo Paulo olha para a igreja e diz: igreja, eu já puxei a orelhinha de vocês já ficaram bravos comigo, mas agora eu quero me achegar a vocês e dizer algo importante, que eu amo vocês. Vocês moram no meu coração e eu quero contar o porquê que eu preciso repreender vocês. E a primeira lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que nós precisamos ser acolhedores. Por isso, ele diz à igreja no verso 4, acolhei-nos. Observa, ele está dizendo, igreja, eu repreendi vocês, mesmo assim, nos acolhe. Porque essa é a função da igreja. E ele vai explicar por que ele gostaria de ser acolhido. Se você ler ali, acolhedor significa o quê? Um aconchego. Não pode abraçar agora, mas era tão gostoso, né? Receber um abraço apertado, aquele abraço assim que esquenta a gente, principalmente num friozinho como esse. Mas é trazer para perto, trazer pertinho e dizer assim, ó, encosta aqui no meu peito, deixa eu sentir você encostadinho em mim. É a mesma coisa de ser hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? É aquele que recebe bem. É ter o prazer e a alegria de receber aquele que está próximo. Certa vez nós fomos recebidos ali na Dona Antônia, perto do aniversário. Foi tão gostoso ser recebido. Sentimos abraçados, sem que ninguém nos abraçasse. Percebe a diferença? Isso é ser hospitaleiro. É você sentir-se abraçado sem que a pessoa precise te abraçar. Paulo, ele também instrui Timóteo, dizendo na segunda carta a Timóteo, ali capítulo 3, verso 14, ele vai discorrendo sobre a Escritura, a importância da Escritura Sagrada, e ela diz, Timóteo, cuida bem, porque ela vai te fazer conduzir para o caminho certo.
Não tenha medo, mas você precisa buscar a palavra de Deus, porque ela vai trazer sabedoria, ela vai trazer a repreensão, ela vai trazer tudo aquilo que você precisa para ter uma vida madura e maturidade na presença de Deus. E quando ele chega no ápice, ele vai dizer, o principal ainda é a submissão a Deus. Veja só o capítulo 4, acolhei-nos em vosso coração. Por que vocês podem nos acolher tranquilamente? Ele vai dizer, a ninguém tratamos com injustiça. O que nós falamos para vocês tinha a justiça de Deus. Para que vocês e nós que estamos conduzindo a igreja com pastores, não caiamos também no pecado junto com a igreja. Por isso ele diz, ninguém foi tratado com injustiça. Porque a palavra de Deus ela é justa e ela traz o suficiente para nos corrigir e nos conduzir. Depois ele vai dizer, a ninguém corrompemos, não falamos coisa para que vocês confiassem em homens, mas para que confiassem em Deus. Não corrompemos a palavra, trazendo verdades humanas, mas trazemos a verdade que procede do alto, para que haja maturidade e crescimento. Não para que a igreja necessite de alguém, a não ser Cristo, para caminhar. Essa é a melhor e a maior função da igreja, viver e ter essa autonomia ao caminhar. Caminhar em amor, caminhar em júbilo, em alegria. E ele diz, a ninguém também exploramos. Dissemos, vocês precisam nos dar dinheiro para que nós tenhamos recursos. Ele disse, não, nós não precisamos, não exploramos ninguém. Paulo tinha uma profissão, qual era a profissão? A Dalvinha que é boa nisso, né? Dalvinha, vai lá. Fazia tenda. A Aline, você viu, eu chamei de Aline, né? Estou melhorando. A Aline já avançou o sinal e disse logo, fazedor de tendas. Sabe por que ele fazia tendas? Porque era a profissão dele para que não pesasse sobre a igreja. Mas ele diz, que é justo também se o obreiro serve ao Senhor. Por isso, a nossa campanha do cofrinho também é justo, porque abençoa irmãos que nós não podemos alcançar. Nós não podemos estar no campo, mas nós podemos ser bênção na vida deles lá no campo missionário. Assim também, ele diz, ninguém nós tratamos diferente do que a palavra de Deus ensina. Por isso, ele diz, vocês podem e nós podemos ser acolhedores. Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada com justiça, quando ela é pregada na verdade, ela também nos abraça e nos acolhe. O segundo, ele diz o seguinte, se vocês precisam ser acolhedores e também vocês precisam ser o quê? Participantes. Não basta você fazer, você tem que participar. Parece até um jingle por aí, né? Eles que devem ter ouvido minha mensagem antes e devem ter pego emprestado, né? Então, era assim, não basta ser pai, tem que participar, era isso? Se for, era algo parecido com isso. Mas eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo atua no meio do povo, ele nos conduz a participar. Por quê? Nós podemos até entender, mas quando a gente fica sem participar, nós passamos a ter um olhar crítico de julgamento, porque nós não nos envolvemos. Por isso é importante se envolver, mesmo que seja da forma mais simples. Quando nós nos envolvemos, nós passamos a amar mais. Uma experiência que eu sempre notei é, por exemplo, quando nós participamos de uma igreja, e essa igreja você precisa trabalhar na construção, o Lauro vai até dizer se é verdade isso, e as pessoas participam colocando a porta, erguendo parede, batendo, eles têm mais amor. Sabe por quê? Eles participam. Aquela parede ele nunca mais vai mexer, mas toda vez que ele olhar, ele pode dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor me permitiu fazer. Eu citei o Lauro porque eu vejo lá as postagens dele. Obrigado, Senhor, porque mais uma obra nós fizemos. É isso mesmo. É toda vez que ele passar ali, ele lembrar-se que ele, como construtor, ele tem uma profissão muito boa,
mas ele tem um privilégio de olhar e dizer obrigado, Senhor. Assim como nós, na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa casa, nós temos o privilégio de olhar e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu esse privilégio. O Senhor me deu. E nós participamos também como igreja. Veja o verso número 3. Não fala para vos condenar, ou seja, o que ele está dizendo? Não fala para vos condenar. Quando eu puxei a orelha de vocês no capítulo anterior, não falei para vos condenar. Ele vai continuar dizendo, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração. Ou seja, eu corrigi vocês porque eu amo vocês. Percebe a diferença? A correção em amor, com amor. E ele vai terminar dizendo, juntos morremos e vivemos. Estais em nossos corações. Olha como é gostoso você saber que você coloca a sua cabeça no travesseiro e sabe que Jesus te ama. Mesmo que você passe um dia difícil, você pode fechar os olhos e dizer, Jesus me ama. Vamos fazer isso? Feche seus olhos um segundinho. Diz assim, Jesus me ama. Pode abrir os olhos agora. Depois você fala mais com Jesus. É isso. É você fechar os olhos. Quando você fechou o olho, você viu alguém? Não. Mas quando você fala, agora você pode ouvir você mesmo falando. E o Senhor, Ele vai passando no meio do povo. Quem ama, cuida e repreende. Por isso o apóstolo Paulo diz, não vos falo para condenar, porque quem ama precisa repreender. Né? Imagino aqui eu vi a Sofia ali com aquele sobretudo bonitão, né? Fiquei com uma inveja santa do seu sobretudo, porque você deve estar quentíssima e eu não, né? Mas eu estou com roupa da SAF, gente. Essa aqui é a blusinha que eu ganhei da SAF. Nós tivemos que trocar porque aquela não deu muito certo, o pastor estava meio gordinho, né? E aí, o que aconteceu? Tive que trocar por outra cor, então essa aqui é da SAF. A sua não é tão bonita como a minha, porque você não é da SAF, mas o sobretudo aquecendo, esquentando, e assim nós nos sentimos aquecidos pelo amor de Jesus. Um amor que nos envolve. Um amor que nos envolve a cada momento, porque nós sabemos que Ele cuida de mim e de você. Ele cuida de todos nós. Quem ama também repreende. Muitas vezes a Priscila precisa repreender. Sofia, não está certo o que você fez. E depois que ela briga com você, provavelmente você fica muito brava com ela, se tranca no quarto, depois de 5 minutos você volta e fala, mãe, você tem razão, eu estava errado. E eu te amo. E quando é repreendido em amor, o filho volta. Não é verdade? O filho volta. Quando é repreendido na raiva, com furor, o filho fica rebelde e se afasta. A palavra de Deus ensina que precisa repreender o filho, sim. Precisa às vezes pegar a varinha? Precisa. Não é espancar o filho, mas é conduzir com amor. A repreensão é pegar e sentar com o filho e dizer, filho, não é assim. E muitas vezes a Bíblia nos ensina dessa forma, assim como o apóstolo Paulo falava à igreja, não é assim, mas eu repreendo vocês em amor, para que vocês continuem firmes na caminhada. Por isso, nós precisamos compreender que participar também é estar vulnerável, ou estar em uma situação que muitas vezes o Senhor vai nos corrigir, puxar a nossa orelhinha. Por isso ele vai dizer lá no verso número 8, que está na outra perícope, que também, vou convidar você a ler comigo, porquanto, ainda que vos tenha contristado, ou seja, ainda que vos tenha puxado a orelha com a carta, no caso a 2 Coríntios, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Paulo também sentiu no coração a dor de ter que repreender a filha, que é a igreja, mas ele diz, mesmo assim, eu me alegro porque você se contristou, ou seja, você entendeu o que eu estava dizendo. Ele está dizendo, eu participo com vocês,
do mesmo jugo, da mesma vida. Por isso ele finaliza dizendo: juntos morremos, juntos vivemos, porque juntos nós somos igreja. Por isso nós precisamos participar juntos, para que, assim como um provérbio diz que ferro com ferro se afia, assim a igreja se afia, um irmão com outro irmão. Um irmão ajudando o outro, não é acusando o outro, mas é ajudando o outro na caminhada. E finalmente, se num primeiro momento precisamos ser acolhedores, no segundo ser participantes, e finalizo que no último nós precisamos ser alegres. Quem não gosta de ser alegre? Eu gosto de ser alegre. Nem sempre eu estou. E até nisso minha esposa às vezes me passa uma rasteira, né? Fala assim: e aí? Porque você sempre está macambúzio, bravo, triste. E aí, alegre-se. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo motivos de viver a cada dia, a cada momento. Por isso, agora a alegria deve ser o fruto, o gominho do fruto do Espírito na vida do irmão. Está vendo? A minha esposa já vai pegar eu no final do culto e vai dizer: ei, pastor, silenciou já. Tristeza e alegria na palavra de Deus, ela aparece muito e elas são importantes, porque a tristeza nos faz refletir, a ponto da palavra dizer: é melhor a casa onde há luto do que onde há festa. Por quê? A casa onde há luto, a gente reflete e pensa sobre a vida, sobre a nossa caminhada. Onde há festa, a gente às vezes está empolgado, mas a alegria, a qual é um gominho, o primeiro gominho do fruto do Espírito, esse gominho, ela precisa estar no meu coração e no seu coração. Mas pastor, é difícil, porque eu estou passando uma situação tão difícil. É tempo de orar, dizer: Deus, restaure em mim a alegria de viver, restaure em mim a alegria da salvação. Davi pediu: restaure em mim a alegria de ser cristão, restaure em mim a alegria de ver a igreja, de me alegrar com a igreja, restaure em mim a tua força a cada momento, de tal forma que eu possa experimentar ser alegre no meio das dificuldades. É possível isso? É. Porque a alegria do cristão não está em ficar contando piadas e rindo para todo lado, mas é saber que no seu coração está cheio de júbilo, porque o Senhor é o seu Salvador e que tudo vai passar. E se hoje está difícil, amanhã cedo, pela manhã, virá o renovo de novo do Senhor sobre a sua vida, e Deus te dará a vitória sobre a sua luta. Esse é o nosso Deus. E se Ele ainda não tirou a dificuldade, talvez o gigante ainda esteja lá na sua frente, o Golias, zombando do povo de Deus. Cadê o povo de Deus? E o Senhor fala: calma, calma, que vai chegar o momento onde o gigante será lançado ao chão. E todo o mundo saberá que há Deus em Israel. O nosso Deus é assim. Por isso, nós temos força todo dia, essa sinergia, para poder levantar e dizer: vou vencer mais esse dia, em nome de Jesus. Muito grande é a minha fraqueza para convosco. Vamos lá. Eu deixei 5.1, não é 5.1 não, irmão. Eu que errei ali, ó. Verso 4. Muito grande é a minha fraqueza para convosco. Por que muito grande é a minha fraqueza? Por que Paulo está dizendo isso? Porque eu amo vocês. Ele está dizendo: é grande a minha dor pelo que está acontecendo, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordado de júbilo em toda, agora olha o plural, a nossa tribulação. Paulo está dizendo: eu estou passando por um tempo muito difícil. A minha tribulação não é como essa tribulação que a gente vê, que eu tenho um boleto para pagar e tenho que resolver. A tribulação de Paulo, às vezes, era o cárcere, às vezes chicotadas, chibatadas, às vezes era fome, era frio, era perigos realmente na estrada, servindo ao Senhor. O perigo dele era constante.
ao servir ao Senhor. E ele diz: qual é o seu grande problema? Deus resolve o meu, e eu me alegro no meio da minha dificuldade. Por que você não consegue se alegrar? Onde está a sua alegria? Eu lembro da peça O Ladrão da Alegria. Será que o ladrão da alegria roubou sua alegria no Senhor? E você tem lançado essa alegria em outras coisas, na internet, no WhatsApp. Eu tenho estado com aquela Rios, ficar vendo Rios, daí eu fiquei olhando lá quanto tempo eu perdi. Bobeira atrás de bobeira, bobeira atrás de bobeira, bobeira atrás de bobeira. Você vê assim que coisas vazias, fúteis. E depois, o Senhor diz: onde está a sua dificuldade, querido? Deixa eu falar ao seu coração. Vivemos um tempo do vazio. Um vazio tão grande que tem pessoas pulando da ponte porque não conseguem mais viver. Vivemos um tempo tão difícil que existem pessoas que estão se entupindo de remédios, estando em casas enormes, ricas, porque não tem o Rei dos Reis. O sentido da vida e a alegria não está em coisas, mas está no Senhor. E é o Senhor que quer restaurar em você essa alegria. Por isso, nós podemos, olhando para o apóstolo Paulo, a alegria de participar junto da caminhada da fé. Nós precisamos restaurar essa alegria e vivermos caminhando em Cristo Jesus. Finalmente eu concluo que essa noite o Senhor nos chama, assim como Paulo chamou a igreja. Vamos nos reconciliar na área que está faltando na nossa vida, na presença de Deus? Eu não sei o que você passa e nem quero saber. Não é problema meu, é uma coisa interna sua. Agora, se você quer conversar sobre o assunto, pastoralmente eu converso. Mas sabe quem pode fechar esse vazio, esse grande buraco? Jesus. Ele é o Senhor. E Ele te chama essa noite a reconciliar-se com a graça e com a paz dEle, o Senhor e Salvador. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Convido a igreja a fechar os olhos mais uma vez em oração ainda. Senhor Deus, nós, diante da Tua palavra, nos quedamos e reconhecemos que do Senhor vem a palavra certa no tempo certo. Nós não somos donos da verdade, mas somos servos do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo foi usado pelo Senhor para abençoar a Tua igreja, mesmo através da repreensão, da exortação, nós queremos que o Senhor também nos trate e nos cure para a honra e glória do Senhor, para que o Teu nome seja visto através das nossas vidas, e onde pisar a planta dos nossos pés, pessoas vejam a alegria da salvação em nossos olhos. Que possamos cantar, declarar, mas acima de tudo vivenciar esse amor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém.